Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O vereador Calil Chaguri, primeiro secretário, fará a leitura do expediente do dia. Projeto de lei de número 21/2004 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2004 do Poder Legislativo altera os incisos respectivamente 1, 2, 3, 5 e 6. Isso. E 7º também. E do 2º e 3º do artigo 14º da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei Legislativo número 05/2004 do Poder Legislativo fixa o número de vereadores para a legislatura de 2005-2008. Moção de pesar número 35/2004, a família da senhora Catarina Fieri Bertin, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação, de número 36/2004, ao aniversário da senhora Antonieta Laurenti, de autoria do vereador Antônio José Serafim. Requerimento de número 29/2004, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Requer da mesa diretora envio de ofício ao senhor superintendente do DR de Itapetininga, solicitando informações a respeito da construção da rodovia Marechal Rondon, se existe data para início, bem como sobre uma urgente operação tapa-buracos para esse trecho, e ainda para que seja enviado a esta casa cópias do projeto sobre a obra mencionada. Requerimento número 30/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, requer ao Poder Executivo Municipal envio a esta Casa de Leis cópias das notas fiscais referentes à compra de tintas para pintura de sinalização de ruas, guias e sarjetas no exercício de 2001 a 2004. Indicação de número 32/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, solicita ao Poder Executivo Municipal reparos e colocação de tubos para o escoamento de águas fluviais na estrada do bairro Vargião, próximo à propriedade do Chorinho. Indicação de número 33/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, solicita ao Poder Executivo Municipal capinagem e poda das árvores no cruzamento da rua Minas Gerais com a linha férrea. Indicação no 34/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, solicita ao Poder Executivo Municipal obras para a canalização do esgoto que vem sendo despejado nas proximidades da rua Claudino Silva Pinto. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Senhores vereadores, nós temos dois projetos que deram entrada hoje nessa casa. Um deles é projeto de emenda à lei orgânica, que diz respeito à fixação do número de vereadores. E o outro é um projeto de decreto legislativo que fixa o número de vereadores para a legislatura de 2005-2008.
Como todos os senhores têm conhecimento, esses projetos somente puderam ser apresentados nesta data em função de que o Senado discutia até ontem acerca do número de vereadores da população de cada município. Então, somente foi possível a apresentação desses projetos hoje, nessa data e nessa sessão. De qualquer maneira, um assunto que poderia ser polêmico, na verdade, hoje, está bastante pacificado, até porque existe uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que diz respeito exatamente ao município de Conchas. Então, eu vou consultar o plenário a respeito, porque nós estamos lendo o projeto hoje. E a mesa está propondo que votem este projeto hoje também. Os dois projetos. Além disso, eu também quero consultar o plenário, porque tratando-se de projeto de emenda à lei orgânica, nós precisaríamos ter 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 15 dias entre uma sessão e outra. Existem precedentes regimentais e a matéria, como eu já adiantei, é uma matéria pacificada. Então eu consulto ao plenário sobre essas questões. Se nós podemos votar hoje e em único turno de votação. Se alguém for contra, por favor, se levante. Então, o plenário soberanamente decidiu e nós procederemos à votação destas 2 matérias nesta única sessão. Passando para o grande expediente, aí eu só gostaria de esclarecer antes de prosseguir, mas depois a gente tece algumas considerações depois. Passando para o grande expediente, eu convido o vereador Elias Valdrigue a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo a tribuna hoje triste, porque a vida política de uma pessoa é algo sagrado, é algo que emotiva, é algo que engrandece, é algo que dá satisfação, é algo que dá tristeza. Hoje encerrou-se o prazo para as convenções partidárias para a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeitos e vereadores do município. E a tristeza nossa é que nós temos aqui na casa um vereador com 40 anos de Câmara Municipal e ele está se despedindo nesta legislatura da Câmara Municipal. É pretendente ao cargo de vice-prefeito, que nós esperamos que tenha sucesso e que, se eleito, nós temos certeza que irá representar o novo cargo com dedicação e hombridade que ele sempre fez nesses 40 anos do Legislativo. Nós também estamos votando hoje um projeto de lei que é só homologatório na mudança de número de vereadores da nossa Câmara Municipal. Há muito tempo nós temos 13 vereadores e na próxima legislatura só serão eleitos 9 vereadores. Então nós vamos perder aqui, ou vamos deixar os que virão, talvez sem a nossa presença também, porque
a eleição tornou-se difícil e esperamos que o povo escolha os melhores dos representantes candidatos em nossa cidade. Nós temos também a despedida do Benedito Merlim, do Legislativo, por 8 anos, 12 anos de vereador, e ele também não é candidato para a próxima legislação. Isso entristece a gente antecipadamente. Nós temos aqui um outro que tem 8 anos, indo para 12 também, 16 anos, é uma vida que também pleiteará um cargo do Executivo Municipal, que é o Zelão Pavan. Então, essas coisas nos entristecem antecipadamente, porque após o 3 de outubro, nós temos companheiros, ou talvez nós mesmos, não retornemos a essa Câmara Municipal. E a gente convive com um grupo, e esse grupo se enraiga, cria raízes, cria vínculos de amizade, e nessa luta a gente vai sentir muito, talvez de não estar aqui participando, ou talvez de perder alguns colegas vereadores que porventura não lograrão a vitória no próximo pleito. E eu fico triste, porque a gente gostaria que fossem eleitos novos vereadores, mas que esse pessoal continuassem vereadores. E aqueles que pleiteiam cargo executivo, nós vamos fazer um apelo que, se eleitos, administrem a cidade com igualdade. Não faça como está sendo feito, que alguma parte da cidade, alguma entidade, algum setor está sendo privilegiado e outros não. Vocês, quando tomarem posse e ser eleitos, vejam a cidade como uma coisa só. Sítio, estradas municipais, vilas. Nós temos vilas abandonadas aí na cidade de Conchas, que envergonha a gente como vereador de passar nessas localidades, e o povo acha que o vereador tem poderes de decisão, de mandar fazer, e o que não acontece. Então a gente às vezes, depreciado por esses moradores que se veem alijados da igualdade administrativa do Executivo. Então, essas coisas que eu estou usando a tribuna hoje, e pedindo àqueles que forem eleitos, os que estão presentes aqui, e aqueles que talvez estejam ouvindo pela rádio, que ao tomar posse no Executivo Municipal, administra a cidade como se estivesse seguindo a Constituição, que todo cidadão é igual perante a lei e deve ser igual, deve ser destinado a atenções iguais do Executivo, tanto nas obras, tanto nas atenções que devem ser dadas. Você vê, hoje mesmo, nós tivemos uma reunião aqui da vinda de um curso que facilitaria muito a vida de cidadãos, e nós ficamos sabendo, na hora da sessão, e até eu dei informações erradas aí que eu não sabia da sessão, e o diretor da escola se locomoveu com 7 horas de viagem e não houve aquele entendimento entre
executivo, legislativo e o povo que assim precisa. Por isso é o apelo que faço àqueles que pleiteiam o cargo do executivo. Desejo sucesso a todos e que, ao tomar posse, administrem a cidade com igualdade e com decência. É isso que o senhor presidente e nobres vereadores. Eu convido o vereador Calil Chaguri a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me faz ocupar hoje... Vamos ver, isso que está meio... Agora sim. Está marcando, não está? Deu um pane aqui Aí, agora sim. Bom, senhor presidente, são vários motivos, um deles que o nobre vereador Elias até falou, fica triste... O Zé deu bem, 40 anos de casa, mas eu até que fico feliz porque ele está saindo para ocupar aí um cargo, praticamente, pleitear um cargo de vice-prefeito, então a gente fica até feliz com isso. Nosso amigo Benedito Merlim, tenho certeza que vai estar também, Zelão vai estar também pleiteando cargo, né, como prefeito, então são colegas que estão, pelo menos, tentando pleitear um cargo majoritário. Mas, voltando aqui no meu uso da tribuna, eu ando tão triste. Eu não sei se algum dos vereadores deu uma chegadinha até esse barracão embaixo da FEPASA, que me pediram que desse uma olhada, porque está correndo esgoto a céu aberto. Só que quando eu fui para ver esse esgoto, eu acabei ficando até com dó, porque dentro daquele barracão estão colocados 3 famílias, um punhado de criança, e está lá, meu Deus do céu, vivendo a Deus dará. E hoje até eu parabenizo que a Elaine, uma pessoa maravilhosa, aí da assistência, estava lá dando cobertura para esse pessoal. Então, até pedi para ela, olha bem por esse povo, por essas pessoas, e acabei até sem saber o que fazer. Mas já que estão ali, por que não zela? Pode ir ao seu prefeito mandar fazer uma fossa? Não sei que não tem gente para isso, está todo mundo só pintando guias. O senhor me pergunta, desculpe uma interrupção, na forma de aparte, mas o prédio está sob responsabilidade de quem? Pelo que eu sei, da prefeitura. E o senhor pode constatar se existem condições de habitabilidade? Não existe. E quem autorizou essas pessoas a entrar? Não sei. Estão lá dentro, se o senhor prefeito está sabendo disso, e já fazendo promessas para o próximo loteamento que ele vai fazer, diz que colocar essas pessoas. Tá certo, senhor presidente? E eu ainda até falei, não acredito em promessas, porque ele vai ter que primeiro fazer infraestrutura para depois doar. A gente quer, claro, socorrer esse pessoal, mas então que deixe uma coisa, pelo menos mais ou menos em condições que não vai deixar bem, eu faço uma fossa, não aquele esgoto correndo a céu aberto, e 3 famílias com um punhado de criança está ali, só passar para verificar. Então isso está me deixando muito triste. Outra coisa, na passagem da linha aqui, na Minas Gerais, é uma calamidade, o mato, e segundo os moradores, tem elemento que tira a roupa entre esse mato, tira a roupa, fica mexendo com mulheres que passam, já foi chamada a polícia várias vezes, então é uma calamidade, é só limpar um pouco, pelo menos ali essa passagem, para dar um pouco mais de segurança aos moradores, que estão aí perto da passagem da linha. Outra coisa, senhor presidente, tem um esgoto também correndo a céu aberto, os moradores aqui embaixo, perto do laticínio. Aí, moradores estão reclamando porque naquele rio soltam esgotos. Então, ali tem ruas, eu não sei dizer se deve ser na parte de Joanim Pares, aquela parte mais baixa, que não consegue canalizar o esgoto, então estão soltando ali e está subindo já pela parede, aquele verde, não está dando condições. Aí, desse pessoal aí... que moram e que residem nessa coisa. Então estão pedindo aí em forma de indicação, sabendo que não vai ser realizado isso. Mas pelo menos estamos aqui fazendo a nossa parte. Outra coisa, a estrada do Varjão também é uma indicação que eu fiz, sabendo que não vai também ser arrumado, porque, segundo os moradores na estrada do Varjão,
foi feito essa estrada, foi arrumado, pedregulhado, quando ainda era secretário no tempo do Paulo Nunes. Eu até ainda conformei eles, falei, espera o Paulo Nunes voltar, nós vamos voltar lá e vamos arrumar. Ele falou, só se for esperança, porque está correndo água no meio da estrada, buraco, não dá dando passagem, aí perto do Inho, dentro aí no Romeu, se não me engano, Romeu, Mazelas, isso então está uma calamidade, e a gente fica tão revoltado com essas coisas que acontecem. E eu até fiz uns pedidos, tinha feito aqui uns pedidos para que ele me informasse, o prefeito informasse aí de notas. Aqui ele responde o seguinte, que eu até perguntei daqueles vidros lá, os Brindex lá, e ele me responde que não tem nenhuma nota de vidro de marca Brindex aí que foi para a escola, sei lá que marca, ou é transparente como o governo dele, não sei, o vidro, alguma coisa, não está dando para a gente ver. Ele responde que não tem nenhuma nota. Outra coisa, eu tenho um xerox até de uma nota, de número 60, nota fiscal, 160, do senhor Benedito Carlos Bertin, para a prefeitura que forneceu nota de serviço aí, e ele me responde a informar que não consta em nossos empenhos nenhuma referência à nota fiscal número 160, de 18 de 5 de 2004, expedida pelo senhor Benedito Carlos Bertin. Eu não sei o que está acontecendo, sabe, mas esse é o governo transparente. E outra coisa também, senhor presidente, veja bem, que eu pedi para que ele me informasse o valor gasto nessa obra, lá na quadra esportes, lá na Escola Reineiro, qual é o valor que gastou, de onde veio essa verba, tal. Ele me responde que, aqui ó, temos a informar que os recursos aplicados para a construção da quadra esportiva da Escola Municipal, prefeito Reineiro Donato Pástena, são de origem orçamentária, com exceção de R$100 mil oriundos da Caixa Econômica Fiscal. O que ele respondeu aqui? Nada. Simplesmente só disse que recebeu R$100 mil da Caixa Econômica, mas não respondeu quanto ficou essa obra, não respondeu de onde veio, só de orçamentária. Eu queria pedir, senhor presidente, para que o senhor, por favor, tomasse as devidas providências sobre todos esses pedidos que eu tenho feito, esses requerimentos, e nada ele responde. E depois diz que é um governo transparente e não responde nada. Então eu gostaria que Vossa Excelência tomasse as devidas providências, encaminhando ao Ministério Público tudo que tiver, senhor presidente, porque essa Casa de Leis eu estou sendo feito um palhaço que peço as coisas, ele não informa e dá risada. Tá certo, senhor presidente? Então eu gostaria de pedir, por favor, a Vossa Excelência, tudo aquilo que eu pedi dessas que já esgotou a paciência, ele não respondeu e nem vai responder. Tá certo, presidente? Então, Vossa Excelência, por favor, o assessor jurídico que se encontra aqui, já fica encaminhado para ele fazer esse encaminhamento ao Ministério Público local. Tá certo. Perfeito. Agradeço, senhor presidente. E eu quero até parabenizar o senhor prefeito pelas obras que ele está realizando na cidade. Ele está deixando coisa mais linda, gente. Vocês viram, ele está... Só um segundo para encerrar. Ele está deixando coisa mais linda, ele está pintando as guias, os postes. E a outra obra que ele está fazendo também, ele está pintando as guias. Eu já falei que está pintando as guias, não? Não, então, por favor, está pintando também as guias. Antes de eu esquecer, as guias e mais as guias que ele está pintando, que também vai terminar pintando as guias. Certo? Seria isso, viu, senhor presidente? Dedicando todas essas obras que ele está realizando no município e não esquecendo ainda dessa obra que é pintando as guias. Só que o dinheiro que está gastando em pintar guia, e eu até tenho uma amostragem, mas não vai nem dar tempo, senhor presidente, aí, que eu filmei as guias, aí, com o nosso, com o Fabiano, até a pista, até a DR está pintando. Será que o dinheiro dessa tinta, que custa uma nota, não daria para recapear a cidade inteira? Não daria para fazer tanto... Olha os buracos. Só que pinta por cima do buraco e não tem coragem de tapar esse buraco. Que vergonha, gente do céu. Pena que está faltando pouco para o povo de Conchas voltar a sorrir e a ser feliz novamente. Olha a calamidade que está os buracos. Ó, senhores vereadores, vejam bem. Vejam bem. Aí, ó. Tá vendo? Mas tá aí os buracos, mas pode olhar que as guias estão todas pintadas, olha lá. Guia, asfalto, tudo, ó, por cima dos buracos. É a coisa mais linda. Olha que pintura, olha o buraco de lado, ó.
como se adiantasse você deixar a coisa mais linda da cidade, só se andar de avião, porque se andar de carro, olha que bonitas guias. Na hora que for tapar esse buraco, não vai sujar tudo isso toda vez? Olha só, senhor presidente, isso que eu estou pedindo, para que veja, por favor, é uma vergonha. Deixo declarado nessa tribuna, eu deixo essa tribuna agradecendo pelo tempo excessivo, senhor presidente, declarando que até hoje, pelo que eu me conheço por gente, pior prefeito que passou por Conchas. Para passar outro, igual a ele, vai ter que fazer um curso para ser tão ruim desse jeito. Obrigado, senhor presidente, pelo... Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre a vereadora doutora Adriana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nós tivemos aqui a grata satisfação de receber um empresário que veio formalizar, acredito, um primeiro encontro conosco, né, os vereadores, e que do que vislumbramos por aquilo que foi colocado, já havia feito um contato com o senhor prefeito para que se viabilizasse a instalação de cursos universitários no município. E já com o vestibular agendado para o dia 7 agora de agosto de 2004. Nós precisamos conhecer mais. Embora eu não tivesse sido pega de surpresa, como no caso se expressou o vereador Elias Valdrigue, eu já estava sabendo disso, é necessário conhecer mais e buscar mais, até mesmo a possibilidade de que outros cursos possam vir para Conchas, cursos universitários. Ou seja, me parece que, além dos benefícios, que por si só já se fazem importantíssimo, ou melhor, importantíssima essa notícia aos nossos munícipes, a toda a região, há também que se lembrar os benefícios de geração de emprego, de movimentação do próprio comércio local, ou seja, o progresso. E é um sonho que vem se desenhando e que, do que entendemos, agora em agosto, acaba em realidade, que vem a iniciar o curso universitário. Mas ainda nesse mesmo assunto, ou seja, a questão de cursos universitários aqui em Conchas, eu tive também o prazer de presenciar ontem a inauguração, junto ao curso de Pedagogia Cidadã, que é ministrado pela Unesp, que é bancado pela Prefeitura, ou seja, é gratuito, e todo aquele maquinário, eu vou chamar dessa forma, de viabilização de teleconferência, que é uma coisa assim espantosa. Realmente, até mesmo para nós que nascemos na era da televisão, né? Não seria como minha mãe, que nasceu na era do rádio zumbindo no ouvido, até mesmo para nós que estamos aí nos adaptando, tentando nos adaptar com a internet, com o computador, eu pude ver que é com tecnologia de ponta que se trabalha e que o material para ministrar os cursos, o curso universitário, ali na Escola Raineiro, realmente é de primeiríssima qualidade. Inclusive, viabilizando posteriormente que as escolas se interliguem. Ou seja, só para dar um exemplo, seria mais ou menos assim, essa interligação, esse intercâmbio entre escolas, que uma criança que resolva, que faça uma poesia e queira declamá-la, possa declamá-la para todas as escolas e para todas as classes num único momento, sem sair da sua sala de aula. Certo? E isso é Conchas. É Conchas. De outra forma, com relação à teleconferência, as alunas, as universitárias,
as nossas professoras municipais e todas as professoras que lá estão tendo esse privilégio de participarem do curso, entram em contato e têm aulas com docentes, professores universitários de Bauru, de Franca, enfim, do país inteiro. É uma coisa realmente espantosa. Infelizmente, não acredito os senhores demais vereadores não tenham podido lá estar, mas teriam ficado estupefatos, assim como eu fiquei, com a grandiosidade daquilo que se está fazendo no município. E como disse a própria professora do curso, é uma questão de ousadia. E ousadia também do senhor prefeito por estar implantando e fazendo com que isso se faça, realmente vire realidade. Também quero dizer a respeito do convênio que foi assinado ontem pelo prefeito municipal junto ao governo do estado, do Poço Artesiano Profundo para o distrito de Juquiratiba. Dessa vez, Juquiratiba vai ter esse privilégio de escavarem e ter água, porque o poço artesiano é profundo, onde realmente a água não vai estar limitada. Também já a liberação, o doutor Anselmo está por dentro também dessa questão, dos R$40 mil liberado para compra, aquisição do ultrassom. Certo? O governador do estado, Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor governo do estado, através do convênio com a saúde, ele já liberou essa verba, inclusive, já está sendo depositada para aquisição do ultrassom para o município. O senhor vereador quer se manifestar? Vereador Anselmo? Não, vereador, eu só ia... Eu só ia complementar dizendo que já está depositado o dinheiro e dentro de alguns dias deverá ser adquirido o aparelho, graças ao trabalho da deputada delegada Rose, atendendo ao pedido deste vereador. Obrigado. Exato. E também um pedido do senhor prefeito, que nós vemos que esteve ali assíduo, trabalhando em prol da saúde local. E como nem tudo na cidade, vereador Zizinho, se resume, basta abrirmos os olhos. Obviamente que quem não quer enxergar não vai enxergar jamais. Mas basta abrirmos os olhos e vamos constatar que realmente nem tudo na nossa cidade está resumido à pintura de guias e sarjetas. Porque esta vereadora, apenas para completar, esta vereadora, estive junto ali, os funcionários que estavam trabalhando na subida do diabo, que o senhor até já chamou de subida do demônio, mas eu quero aí sugerir um outro nome, subida dos anjos, ou quem sabe, subida para o céu, porque, afinal de contas, lá estará sendo asfaltado em breve, estão trabalhando, e mais uma questão, a avenida que se está abrindo, saindo ali da avenida do Velório, ligando até a cidade, até a saída para Botucatu. E não está mais só no papel, porque já vi a coisa andando e virando realidade, mas eu acredito que lá vai ficar muito bonito. Então, acho que merece, o senhor há de concordar comigo, vereador Zizinho, que não tenha mais o nome nem de subida do diabo e nem do demônio, como o senhor já nominou aqui, mas que seja subida para o céu. Não, tudo bem, nobre vereador, aí está certo. Agora sim, talvez seja subido para o céu. Daquele pessoal, eu falei até a subida do capeta, até foi isso que eu falei, mas que era isso aí então. Mas eu parabenizo até, mais uma vez, que pena que seja no final agora dos tempos, depois de 4 anos, então são 2 obras, pintura das guias e essa pintura, e essa subida do capeta, mas eu acho que ele deveria pelo menos arrumar aí a Avenida Ipanema, lá perto do... que a popular Avenida Ipanema, isso aí, né, Gregório Marcos Garcia, primeiro também a saída de Conchas e a entrada. Tá certo, Vitor? Obrigado pela parte. Mas eu só gostaria de esclarecer uma coisa que eu não entendi, vereador Zizinho. Um prefeito é eleito para
exercer o executivo por quanto tempo? O prefeito é eleito para exercer 4 anos, pelo que eu sei. E quanto tempo já passou até agora? Quase 4, viu? 3 anos, está indo para o quarto, já para o final do quarto, e agora no final que vai tentar fazer isso. Então são 2 obras. Está ótimo. Então quer dizer que ainda se está no mandato e não se deve parar de exercer a função executiva? Não, tudo bem. Não, o senhor pretendia que o prefeito parasse tudo? Não pretendo que pare. É que eu queria que fizesse antes, porque senão vai dar impressão para o povo que ele está fazendo agora essa subida aí por causa da política, da eleição que vai chegar aí. Não funciona pelo assim. Voto, só, simplesmente. Que aí está um loteamento para ser entregue, ou sei lá. Quanto? É isso. E até lá em cima, vereador, já que estou aproveitando a oportunidade, eu queria deixar bem claro, porque lá em cima também está sendo entregue, parece que os terrenos... Isso, sábado começa-se o habiteto. Isso, mas só deixar bem claro que esse terreno foi adquirido e pago pelo Zincarã, pelo outro prefeito. Já que foi adquirido e pago pelo outro prefeito, agora ele só está dando os lotes para o pessoal fazer. Não, o lote foi dado anteriormente. Tomara que dê, perto da eleição que está aí. Anteriormente. Não, apenas para completar, vereador. Na verdade, se tudo pudesse ser feito antes, o senhor também, certamente, quando secretário de obras do município, teria conseguido resolver o problema da Avenida Elias Tomazella, que foi resolvido não neste ano, mas antes. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Eu consulto o plenário sobre a dispensa do intervalo regimental. Então nós prosseguimos, passando para a ordem do dia. Eu coloco em discussão o requerimento número 29/2004, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini e do vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério, que requer da mesa diretora envio de ofício ao senhor superintendente do DR, de Itapetininga, solicitando informações a respeito da reconstrução da rodovia Marechal Rondon, se existe uma data para início, bem como sobre uma urgente operação tapa-buracos para esse trecho e, ainda, para que seja enviado a esta casa cópia do projeto sobre a obra mencionada. Então eu coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra o autor da propositura, doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós, como eu já disse na sessão passada, acho que todos os vereadores já clamaram por uma melhoria nessa Marechal Rondon. Agora nós estamos novamente reiterando através de um ofício para que se comece uma urgente operação tapa-buraco nessa rodovia, mas também nós queremos saber se realmente vai ocorrer a chamada reconstrução dessa estrada no trecho Tietê-Botucatu, conforme eles nos acenaram, conforme foi nos passados através das reuniões públicas aqui nesse município, né? Para que a gente saiba mais ou menos se tem uma previsão de início dessas obras. Porque só com o início dessas obras, só com a reconstrução desse trecho, é que os acidentes deverão diminuir e que também poderá haver uma liberação total da rodovia para trânsito de todos os veículos. Mas nós também queremos saber, senhor presidente, eu, vereador Wilson Desidério, se esse projeto que eles fizeram, do traçado que vai acontecer, as modificações dessa estrada, por que nós não temos acesso a isso? Por que nós, vereadores, até hoje não tivemos acesso a esse projeto? Ninguém aqui sabe o que é que eles irão fazer, se é que vão fazer, nessa rodovia. Então, nós estamos, através desse requerimento, solicitando que o DR nos encaminhe uma cópia desse projeto, para que nós possamos também discutir e apresentar eventuais sugestões, se bem que nós somos municipais e eles são estaduais, com certeza nós temos muito interesse, né, em saber o que vai ser realmente edificado nessa estrada com o início dessa obra. Então, senhor presidente, a gente pede aos vereadores que aprovem esse requerimento para que a gente possa ter esses conhecimentos. Obrigado. Eu apenas acrescento a manifestação do vereador
doutor Anselmo, que amanhã, dia 1º de julho, ocorrerá uma audiência, uma ação pública que se move contra a Fazenda do Estado de São Paulo, justamente contra esse desmando da rodovia Marechal Rondon. Eu fui arrolado como testemunha, acredito que em função da condição de vereador e hoje presidente da casa, e me farei presente amanhã levando um calhamaço de documentos, inclusive este requerimento que nós esperamos ver aprovado, para demonstrar realmente que, no que diz respeito não só toda a sociedade de Conchas clama por mas a Câmara dos Vereadores, são documentos de vários anos que nós estamos... Nós vamos entregar para o juiz. Com a palavra, vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito dessa estrada, realmente os problemas são muito grandes. E eu me lembro que eu tive a oportunidade, inclusive, numa determinada ocasião, de encaminhar um ofício ao seu secretário estadual dos transportes, e ele respondeu que não havia possibilidade naquela época, inclusive ele colocou até a cifra, quer dizer, os valores em dinheiro que se gastaria para fazer esse trecho. Citando o trecho, inclusive de Tietê até Bofete, até a circunscrição de Bofete, claro, né? Não a cidade de Bofete. E depois desse trecho de Bofete até Botucatu. E, naquela ocasião, naquela oportunidade, ele afirmava, por escrito, inclusive gostaria que o senhor presidente, ao levar esses documentos ao judiciário, verificasse junto à secretaria aquele pedido que eu fiz na época para o senhor secretário de Transportes, que ele pôs até o preço que ficaria, e quando ele deu esperança que talvez no futuro isso viesse a ocorrer. Então eu gostaria que juntasse também aquela solicitação que foi feita na época. Inclusive, na época eu encaminhei também um ofício, solicitei o encaminhamento através da presidência da Câmara, um ofício ao prefeito de Botucatu, Bofete, Anhembi, Jumirim, Pereiras, Laranjal e Tietê, que são as cidades que estão sendo, não vou dizer prejudicadas, mas abandonadas pelo governo estadual. Porque hoje existe a duplicação de Jundiaí a Tietê, está sendo realizada, e de Botucatu até a barranca do Rio Paraná. E quer dizer, de Tietê a Botucatu não existe para o governo estadual, infelizmente. Só isso. Com a palavra, a vereadora doutora Adriana. Muito bem-vinda, muito bem-vindo o requerimento, não é o primeiro, espero pudesse ser o último, gostaria, dos vereadores Anselmo e Wilson, mas eu quero lembrar aqui que logo no primeiro ano do mandato legislativo, em 2001, e logo nos primeiros meses, vários de nós, se não todos nós, estivemos na cidade de Laranjal, junto ao diretor da DR, nem me lembro o nome dele mais. Eu sei que um gordo mentiroso, essas são palavras do vereador Agenor, mas enfim, mentiroso sim. Porque lá fomos embasados na vontade de que algo se fizesse, e até hoje o que ocorre e o que ocorreu foi nada de bom e muito de ruim. Então, fica a minha congratulação aos vereadores e a todos os demais, porque é um trabalho, uma luta que vem sendo feita há muito tempo. Eu sou favorável ao requerimento, sem dúvida, e está aqui a minha lembrança de que essa questão vem sendo discutida, não é de hoje, e de lá para cá nada foi feito. Realmente... Me permite, vereadora, se alguém fizer questão de confirmar as palavras de Vossa Excelência, nós temos a fita gravada que se encontra no arquivo da Câmara, a fita de vídeo gravado com esta reunião e com as promessas feitas na ocasião. Exato. Eu agradeço, senhor presidente, e também lembro que lá estiveram vários prefeitos de toda a região, vários vereadores, autoridades, ou seja, autoridades de todos os segmentos. E, infelizmente, a situação ainda está instalada e pior ainda, porque o tempo acabou por piorá-la. Era isso. Com a palavra, vereador Agenor. Senhor presidente e nobres vereadores,
quando eu brinquei de um gordo mentiroso, é uma pura verdade. Que em 2001 nós fomos em caravana em Laranjal, onde ele disse que onde estava dando certo a duplicação era elaborado por eles. Então, por que terceirizar esse serviço se eles que tinham a capacidade de fazer o melhor projeto? E ele disse que já estava fazendo, já tinha estudo para resolver o problema de Tietê a Botucatu. Só que de lá para cá, muitas vidas desapareceram nesse trecho de estrada e nada foram feito. Inclusive de Conchas, quantas pessoas morreram nessa estrada por falta de manutenção? Eu acho que o governo já passou da hora desse governo olhar para a nossa região. Ou então dar um mapa novo. Quem sabe esse trecho não consta no mapa do governador. Com a palavra, o vereador Elias Valdrigue. Se não foge à regra, eu gostaria também que acrescentasse o ofício que tem mais 24 meses de mandato e a antevéspera de eleição falta 18 meses. Quer dizer, ele tem pouco tempo para organizar, porque, de acordo com o que a gente está vendo, as obras só são feitas em épocas eleitorais. Então, que programe para que não falhe, né, nas próximas eleições a feitura dessa obra tão importante para toda a região. Com a palavra, o vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estivemos junto à secretaria em Itapetininga e depois que já tinha trocado esse diretor e já tinha encaminhado o projeto ao governo do estado. E então demonstra realmente um descaso com essa região, que eu acho que até essa Câmara aqui, acho que há 2 anos atrás, foi proposta a dar um apoio, uma paralisação, que realmente aconteceu, encabeçada pelo Lions Clube de Conchas, na oportunidade, e toda a nossa região. Eu acho que estava na hora de a gente fazer uma grande movimentação nesse sentido, porque realmente o descaso continua e é completo, e realmente os acidentes estão acontecendo e não vão parar, porque infelizmente não se tem uma estrada com acostamento, cheia de buraco, e é um buraco negro desse governo do estado aí que eles não investem para essa região, embora ter os seus representantes, seus deputados, representantes daqui da região, que muito pouco fazem aqui pelas estradas. Eu coloco em votação o requerimento número 29/2004. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Eu coloco em discussão o requerimento de 30/2004 de autoria do vereador Calil Chaguri. Requer do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa de Leis cópias das notas fiscais referentes à compra de tintas para pintura, de sinalização de ruas, guias e sarjetas no exercício de 2001 a 2004. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Moção número 35/2004, de pesar à família da senhora Catarina Fieri Bertin, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder, e subscrita por todos os demais vereadores. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Moção número 36/2004, de congratulação à senhora Antonieta Laurenti pelo seu aniversário de 90 anos. Propositura essa apresentada pelo vereador Antônio José Serafim. Eu coloco em discussão. Eu só queria falar desses 90 anos da dona Antonieta. 90 anos, dia 27 de junho. É uma pessoa que teve sempre uma presença marcante em nossa comunidade e sociedade, por seus
relevantes serviços prestados à comunidade, uma pessoa que se dedicou bastante da vida comunitária e ainda, com 90 anos, possui lucidez e saúde e que pode continuar ainda sendo um exemplo vivo de muitas coisas boas para nós. É nesse sentido que eu coloco essa moção de congratulação, parabenização para os seus 90 anos, porque nós temos que valorizar a pessoa do idoso, ainda mais quando ele tem saúde e ele tem ainda muito a dar para a sociedade. É nesse sentido que eu coloquei. Com a palavra a vereadora doutora Adriana. Eu gostaria de apenas colocar que realmente não só em razão do idoso, mas a dona Maria Antonieta é, na verdade, um exemplo de religiosidade, de fé, de amor ao próximo. São 90 anos de uma mulher que é admirada por todos nesta cidade, e eu, como mulher, não pude deixar de tecer esses comentários, porque aprendi, tanto no catecismo, em todas as coisas que participamos, a tê-la como uma pessoa difícil de se alcançar. Embora sempre próxima de todos, mas de difícil alcance quando se tratava da capacidade de exercer a sua fé e a sua determinação. Então fica aqui também, vereador Zezé, a minha congratulação, a sua lembrança da dona Antonieta, porque certamente é uma pessoa, uma mulher, que muito fez e que ainda, por certo, muito fará para a nossa cidade. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de propor em nome da casa uma moção de congratulação, tendo em vista que a Câmara entra em recesso, e agora no dia 18 de julho, o jornal Alerta ele completa 16 anos de circulação. Eu acredito que é uma data importante porque é um veículo de imprensa muito importante da nossa cidade. Então eu estou propondo essa moção de congratulação na pessoa do seu diretor, o senhor Paulo Pereira de Góes. Então, se alguém quiser se manifestar, com a palavra, vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, muito oportuna essa moção, na qual a gente vai votar favorável. Eu queria apenas tecer alguns comentários, que eu conheço o Paulo Pereira de Góes há muitos anos, já que nós viemos para esta cidade, tivemos a oportunidade de travar amizade com o mesmo, e procurado até por ele para dar algumas notícias no jornal, elaborar alguns artigos, assim o fizemos. E naquela ocasião, o Paulo possuía um jornal ainda com um maquinário bastante precário. Então nós formamos aqui um grupo aqui de amigos, aqui em Conchas, e através de um trabalho desse grupo, conseguimos modernizar todo o setor de impressão do maquinário do Jornal Alerta, e graças a isso o jornal ganhou uma cara nova, que hoje vocês estão hoje inclusive recebendo aqui na Câmara, um jornal bastante interessante, com várias notícias, e que vem atender um público bastante grande em nossa região. Sem deixar de falar o trabalho que o Paulo desempenhou também como presidente, e ainda desempenha, da Irmandade da nossa casa, da Santa Casa, na ocasião em que ele, participando juntamente com esse vereador de uma reunião para resolver o problema da desapropriação daquele imóvel, como já foi falado aqui, na sua humildade, ele abriu mão do processo, fez um acordo, não recebendo praticamente nada, deixando esse prédio que nós temos aí do hospital ao município, ao nosso povo. Então, tudo isso vem demonstrar a importância do Paulo Pereira de Góes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que, embora desconhecida essa face bondosa dele, nós que tivemos e temos oportunidade de conviver com o mesmo, não podemos ficar quietos,
diante de uma moção que é apresentada a esse jornal. Então, está de parabéns e nós vamos votar favorável. Com a palavra, vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, falando na pessoa do senhor Paulo Pondossi, mais popular, com certeza realmente merecedor dessa comemoração, dessa homenagem, devido ao que ele mantém no impresso aí no seu jornal, né? Eu por várias vezes visito sempre a redação do jornal e a maneira que é confeccionado, né? A maneira que é feita esse jornal é a maneira realmente tradição que ele preserva e tem orgulho disso. E quando a gente visita lá, ele vai explicando, vai mostrando como que é muito interessante. E todas as vezes que ele vem à Câmara, que eu estou aqui na Câmara, todas as vezes que ele vem aqui, eu dou atenção a ele e ouço no jeitão dele falar com a gente, e a gente conversa sobre as coisas do município. E o Paulo Pondossi, na época também que eu era presidente do Conselho Tutelar, se colocou à disposição ali um terreno também para a construção, o doutor Anselmo sabe disso, a construção de uma casa transitória para crianças e adolescentes. É uma pessoa que trabalha realmente com a comunidade, no interesse, do jeitão dele, e é o que ele mantém no jornal dele. Então está de parabéns nessa proposta, dessa moção, ao senhor Paulo Pondossi, ao Jornal Alerta, e nós estamos aqui para dar anuência a isso. Com a palavra, vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também me uno a esse pessoal que está prestando homenagem ao senhor Paulo Pereira de Góes, pelo jornal, e eu sempre batalhei pela importância do jornal no município. Sempre eu disse aqui nessa Câmara que o jornal é muito importante, porque é ele que retrata a história do município, que servirá de base, que servirá de fonte de informações para as futuras pesquisas que serão realizadas por alunos de escolas, inclusive, a respeito daquilo que acontecia no passado. Muitos têm o hábito de esquecer coisas do passado. O brasileiro peca um pouquinho por esquecer o passado. Mas se nós formos olhar para essas culturas mais avançadas, europeias, americanas, eles têm uma situação completamente diferente em relação à nossa cultura. Eles preservam, cultuam, homenageiam todos aqueles que prestaram serviços em épocas anteriores. É um dos males que acontecem em relação ao nosso país. E, se você quiser saber alguma coisa do passado, onde que você vai buscar? Onde que você vai pesquisar? É através do jornal. E um jornal é algo muito difícil de você fazer, e fazer com frequência. Não aqueles temporariamente que aparecem em época de política. Então nós temos que preservar esses jornais que contam histórias, que relatam fatos que serão, no futuro, muito bem aproveitados. Porque esses que aparecem temporariamente têm os seus méritos também, não resta a menor dúvida. Mas assim é que nem o cometa. Aparece e desaparece, aparece e desaparece. É uma pena. Então, eu louvo não apenas o jornal O Alerta, na figura do senhor Paulo Pereira de Góes, como a Comarca, Informativo, e também o jornal do Wilson, também, que de vez em quando dá uma parecidinha, também tem os seus méritos, não é verdade? Então é muito importante essa moção e aprovo totalmente. Com a palavra, vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que as palavras que foram ditas por todos os vereadores, eu não vou repetir. Eu só quero deixar registrado uma passagem, aí agradecendo de coração o senhor Paulo Pereira de Góes por tudo que a minha família passou com aquele transtorno de desapropriação e tudo mais do hospital. Desde o início ele esteve do lado da minha família, sempre encorajando meu pai, minha mãe, sempre dando aquela força. Uma força que até quando viu que o meu pai já não estava mais suportando, ele assumiu a presidência do hospital
e depois Santa Casa, não hospital, antiga Santa Casa, que deixa muito saudade. Ele assumiu essa presidência e que depois ele veio, no decorrer do tempo, do governo passado, ele até fazer doação do prédio, que era da Santa Irmandade Santa Casa, veio a doar para a prefeitura, para o município, fez essa doação e não tendo nada mais a pagar, porque senão hoje estaria enterrado completamente de dívida por um ato de desapropriação desse senhor prefeito. Então eu agradeço de coração, sou Paulo Pereira de Góes, nessa forma. Todos já falaram, não preciso estar repetindo, e agradecendo nessa maneira que ele esteve do lado da minha família, desde o início até o fim, sempre sendo um amigo, um companheiro de verdade. Tendo em vista as manifestações aí dos senhores vereadores, então também fica declarado que esta sessão é feita também em homenagem à passagem do 16º aniversário do Jornal Comarca. Eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovada por unanimidade. Nós vamos agora discutir e votar os projetos da pauta de hoje. E eu consulto o plenário, eu esclareço ao plenário o seguinte: todos os projetos receberam pareceres técnicos das comissões de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Então eu consulto o plenário sobre a dispensa da leitura dos pareceres. Então fica dispensado, repetindo, são todos pareceres favoráveis. Eu coloco em discussão o projeto número 19/2004 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2005. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem... Desculpa, senhor presidente, com as emendas, né, o que consta nos pareceres, é isso? A Comissão de Justiça e Redação. Apresentou uma emenda? Sim, então aqui tem a sua importância, sim. Nós retomamos a discussão, tendo em vista a importância. Tem uma emenda aqui da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que fala, o artigo caput do artigo 9º, que teria a seguinte redação. O originário fala o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a... dois pontos. A nova redação proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, referido ao artigo, passa a ter a seguinte redação: fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, autorizado a... dois pontos. Então, na verdade, aquilo que o Poder Executivo for realizar dependerá da autorização legislativa. Então, eu coloco em... eu não sei se há alguma explicação mais dos senhores. Então, eu coloco em votação com a emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Projeto também do Poder Executivo 21/2004, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Também com pareceres favoráveis, inclusive o técnico contábil. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2004 do Poder Legislativo, que altera os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do parágrafo 2º e 3º do artigo 14 da Lei Orgânica do Município, que trata da fixação do número de vereadores da Câmara Municipal para a legislatura seguinte. Nós, como já dissemos na abertura dos trabalhos, trata-se de matéria pacificada por decisão judicial e que, na verdade, a Câmara Municipal apenas oficializa a nível municipal essa alteração. É a mexida na Lei Orgânica que nós temos necessidade. Em discussão.
Pois não, com a palavra o vereador Elias Valdrigue. O que está sendo votado é o projeto de emenda à lei orgânica ou os dois projetos juntos? Não, nós estamos votando primeiro o projeto de emenda da lei orgânica. Da lei orgânica. Depois que nós vamos passar para o decreto legislativo. Ah, entendi. Outra coisa, pois não. Eu queria fazer um apelo à mesa. Pois não? Para que terminada essa votação da alteração da lei orgânica, que a Câmara providenciasse um novo livreto, porque já teve várias modificações e nós não temos uma publicação ainda para consulta com as modificações. Da lei orgânica? Pois não. Tá? Na verdade, nós já temos as alterações e nós faremos essa e faremos em 5 dias estará disponível na internet. Tá bom, então. Então eu coloco, não havendo mais discussão, eu coloco em votação, repetindo e lembrando que ele está sendo lido e votado em turno único, dispensando-se o interstício de 15 dias. Em um único turno, então, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista que trata-se de matéria pacificada e estamos no limite do prazo imposto por lei, o projeto vai ser afixado no local próprio da Câmara hoje, considerando válido a partir desta data. A publicidade necessária está sendo dada, já que a nossa sessão é transmitida e o público tem acesso àquilo que se decide aqui. Eu coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 5/2004 do Poder Legislativo, da mesa diretora. Esse projeto de decreto legislativo atende justamente aquilo que nós alteramos agora na lei orgânica, ou seja, a necessidade da Câmara, por ato dela, que é justamente esse decreto legislativo, ele faça a fixação do número de vereadores para a próxima legislatura, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal e a normatização procedida pelo Superior Tribunal Eleitoral. Conchas, pelo seu número de habitantes, a sua população passa a ter 9 vereadores na próxima legislatura. Em função disso, é que nós discutimos e votamos esse projeto de decreto legislativo. Então eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação, lido e votado nesta sessão, em turno único, dispensando-se o interstício de 15 dias. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade, face à urgência e à relevância da matéria, será fixado hoje no local apropriado, tendo havido já a necessária publicidade, tendo em vista as transmissões das sessões pela rádio comunitária local. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, para explicação pessoal, eu gostaria de ponderar alguns pontos importantes. A Câmara, tendo em vista que cumpriu a sua missão regimental, que seria votar todos os projetos pendentes, ela entra em recesso no mês de julho. É importante salientar a todos nós vereadores e a população em geral, que o recesso, na verdade, significa a não realização das sessões regimentais. Os trabalhos da Câmara Municipal no atendimento à população, nas necessidades que virão nos 30 dias, eles continuam. A Câmara Municipal permanece aberta no seu horário habitual, apenas as sessões ordinárias não se realizam. Na verdade, nós poderemos, se necessário for, convocar as extraordinárias. Eu gostaria também de esclarecer à população em geral que, na verdade, então, no mês de julho, nós não teremos as transmissões das sessões, em virtude desse recesso. Em agosto, até o final do ano, nós retomaremos as transmissões. E eu faço esse esclarecimento, porque circulou a notícia que, tendo em vista as eleições, não haveria transmissão da sessão. Na verdade, a transmissão da sessão de Câmara, ela atende
princípio de se dar publicidade àquilo que os vereadores fazem aqui. E faço desta maneira essa colocação, porque nós acreditamos na responsabilidade e maturidade de todos os vereadores, que eu tenho certeza que continuarão usando a tribuna para suas manifestações costumeiras, e não como palanque eleitoral. É lógico que críticas, se porventura necessárias, continuarão a ser feitas, e, na verdade, é este o papel da transmissão. A transmissão via rádio, ele atende é um serviço público e que dá publicidade ao trabalho de cada vereador da cidade. Aproveitaria também esse recesso para dizer aos senhores vereadores que nós temos mais 6 meses até o final dessa legislatura, que são 13 vereadores aqui, alguns disputam a reeleição, outros, como já foi dito, não retornarão a esta casa, mas nós temos uma missão aí importante que nós temos que passar para a próxima Câmara, que vai ser eleita em 3 de outubro, que é um trabalho que nós temos a obrigação, inclusive moral, de fazer, que é uma revisão completa na Lei Orgânica Municipal e no nosso regimento interno. Então, esses trabalhos poderão ser feitos no recesso, dependendo da disponibilidade de cada vereador. Mas é importante que se faça esse trabalho, se comece, para que a próxima Câmara realmente tenha a legislação atualizada e perfeitamente aplicável à época. Também temos a discutir aqui, existe uma questão pendente. Se falou aqui em rodovia Marechal Rondon, e eu acho que foi o vereador Sidney que bem lembrou que, na verdade, a própria justiça, pela burocracia, o seu rito processual é lento. Nós vamos ter uma audiência de uma ação amanhã, mas nós não sabemos quando termina esse processo. Então, na verdade, juntando este caso da rodovia Marechal Rondon com aquela questão pendente da Sabesp, também, nesse caso levantado pelo vereador Cid Miranda, é que nós teríamos a oportunidade agora em julho de debater esse problema administrativamente. Ficam todos os senhores vereadores convidados a debaterem essas questões no mês de julho. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Eu concedo a palavra ao vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço as palavras do vereador Elias Rodrigues, que falou a respeito do futuro desligamento de 3 vereadores aqui. O seu Zelão, que se propôs a disputar o cargo majoritário do prefeito municipal de Conchas. O seu Benito Meilin, que já se achou comissão cumprida, e, aliás, muito bem cumprida, por sinal. E eu também me propus a dar continuidade ao aspecto político, me candidatando a vice-prefeito numa das chapas. O senhor Elias Rodrigues diz que fica triste pelo afastamento dessas pessoas. Mas eu quero dizer, senhor Elias Rodrigues, que eu estou contente. Eu estou alegre. Estou alegre porque eu acho que nesses 40 anos, a partir de fevereiro de 1964, até a presente data, eu procurei agir sempre com honestidade, com sinceridade, com lealdade, com fidelidade aos meus companheiros, sempre respeitando os adversários, brincando de vez em quando, mas sempre com respeito, nunca tentando, pelo tempo de vereança, me colocar como superior ou melhor que os outros. Muito pelo contrário. Porque nesses 40 anos, eu aprendi muito com aqueles que já vinham vindo, aprendi muito com os novos que entraram, porque sempre na vida a gente aprende alguma coisa com qualquer um. A verdadeira escola é a vida. Mas não é pelo fato de a gente deixar a vereança, por exemplo, que você vai deixar de colaborar para o desenvolvimento de sua cidade. Você realizando atividades particulares, se você porventura não for eleito no cargo de vice-prefeito, você também, nas suas atividades particulares, você tem uma maneira de contribuir com a população, com a cidade de Conchas. Eu creio que nesses 40 anos eu procurei fazer o máximo que eu pude. Talvez não, certeza. Desagradei a alguns, agradei a outros. Mas na vida é assim.
Nunca você tem 100%. Existe um ditado, inclusive, que diz: se você é bom, os ruins não gostam de você. Se você é ruim, os bons não gostam de você. Então nunca você vai ter os bons e os ruins ao seu lado. Eu, graças a Deus, na Câmara Municipal, eu tive a felicidade nesses 40 anos sempre conviver com vereadores bons. Nessa leva de vereadores que a gente teve a oportunidade de passar, com cada um deles me ensinou alguma coisa. E essa alguma coisa que cada um deles me ensinou é que serviu de alicerce para eu conseguir cada vez me crescer mais, para cada vez eu sentir mais a necessidade de ser amigo dos outros, para cada vez eu sentir mais a necessidade de que ninguém sabe mais do que os outros. Que sempre a gente tem alguma coisa para aprender. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que sempre tem alguma coisa a mais para ele saber. O ignorante que pensa que sabe tudo. Porque o horizonte dele é muito curto e ele pensa que ele abrange a totalidade das coisas. Então eu aprendi uma coisa na vida. Quanto mais eu fui aprendendo, mais eu vi que mais eu tinha que aprender. E não é só buscando dos livros, não. É buscando nas conversas com os amigos, buscando nas conversas com os vereadores, ouvindo o que algum diz aqui. Pensam vocês que muitas vezes eu falei uma bobagem lá. Não foi. Alguém aproveitou. E eu aproveitei muito daquilo que vocês pensaram que era bobagem, que vocês falaram aqui, e não era. Então, toda palavra tem um peso, todo homem tem uma posição, todo homem tem o seu valor. E a gente tem que aprender a ver as virtudes e as coisas boas de cada um. Graças a Deus, eu procurei, na minha vida, sempre tirar as coisas boas. Aprendi com o doutor Anselmo, com o Wilson, com a Adriana, com o Zezé, com o Elias, com o Sidney, com o Zelão, com o seu Benito Merlim, com o Agenor, com o Nilton, Tadeu, com o Zizinho, e com todos aqueles outros que passaram e que eu tive a oportunidade de conviver. Essa foi a verdadeira escola da minha vida. Então, gostaria de deixar esse discurso para o final, mas antecipando o que o senhor Elias disse, pode ter certeza, não me sinto triste. Me sinto contente por ter feito alguma coisa em benefício de Conchas, agradando uns, desagradando outros. Mas o importante é você dormir com a consciência tranquila, e isso, graças a Deus, desde o dia 1º de fevereiro de 1964 até essa data, e até o dia 31 de dezembro de 2004, tenho certeza que eu dormirei tranquilo. E seja qual for o resultado da eleição, ficarei tranquilo, porque eu tenho uma relação aqui dos nomes de todos os candidatos a vereadores, e pode crer, todos que se candidataram é porque têm o interesse em colaborar com a cidade de Conchas, é que tem o interesse de melhorar a cidade de Conchas. Ninguém se candidata a alguma coisa sem pensar em dar alguma coisa para a cidade. Então eu desejo, não para um, mas que todos tenham sucesso. E que vocês façam para o município de Conchas aquilo que o município de Conchas espera por vocês, aqueles que forem eleitos. Não seria o discurso do momento, mas não deixa de ser uma oportunidade. Muito obrigado. Ainda explicação pessoal, passa a palavra ao vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez aqui eu venho falar da Estância Cristal, porque o Zizinho falou muito da pintura das guias, e eu vou falar um pouco do mato de lá, que já foi até filmado pelo Elias, muita gente já falou do mato da sujeira, porque um morador disse para mim esses dias que aquilo lá vai virar floresta. E o duro é assim, eu estive no sábado à noite numa festa de aniversário lá, e quando tem um certo sitiante que tem próximo lá que costuma soltar o gado para pastar na Estância Cristal. E esse gado invade as propriedades comendo todo o pomar e outras coisas mais. Jardins e tudo mais. Já foi falado muitas vezes aqui, a gente fala e refala, e a vigilância sanitária, que era um órgão que deveria tomar atitude, não toma. Porque todo mundo enxerga aquilo lá. Eu estava saindo à noite lá, que lá não tem luz nas ruas. Por pouco eu não atropelei uma vaca lá. Então, é sorte que me alertaram, porque tinha um bando de vaca solta lá. Então, tem gente que corre porque tem vaca brava durante o dia. Os moradores não aguentam mais. Então, acho que a vigilância sanitária não tem que ficar só atrás de dengue. Tem que ver essas coisas também para tomar atitude, para punir o proprietário desse gado para que ele cultive lá no pasto. Se ele não quiser, que ele faça confinamento do gado. Então, que trate no coxo e não para soltar na propriedade dos outros.
Acho que tem que a pessoa pensar que lá é um loteamento, não é um pasto. Apesar de estar sujo, porque está abandonado pelo poder público, eu acho que a pessoa tem que perceber que aquilo lá não é porque está sujo vai soltar o gado. Tem que as pessoas tomarem providência. Nesse sentido, eu espero que o Executivo cobre da vigilância sanitária essa atitude de punir quem solta o gado lá e limpar aquele espaço que está uma vergonha. Falando também em sujeira, há muitas, nesses quase 4 anos aqui foi cobrado muito uma dedetização da cidade. O ex-secretário da Saúde, numa audiência aqui para nós, falou que tinha que ver os meios naturais e não poderia fazer a dedetização, colocar veneno torto direito, né? Não é mesmo, Elias? Quando nós solicitamos que tinha que usar os meios naturais. Eu acho que pedaço de pau ou estilingue não funciona para matar escorpião e outros bichos. Tem que ter veneno. Então, no Joanim Párese, na Colina Verde e no Jardim Bela Vista, é um criadouro de escorpião. E aí uma empresa particular está cobrando R$100 para dedetizar um quintal. Não é todo mundo que tem condições de pagar isso. Então a prefeitura tem que arcar com um pouco disso. Quando a Tita quis, na cidade, juntamente com várias pessoas, angariar fundos para dedetização, teve pessoas que barraram a Tita de fazer isso. Então a prefeitura tem que ter pelo menos um pingo de decência, de consciência para fazer. Isso porque lá no Joanim Párese, Colina Verde e na Bela Vista está um exagero de escorpião. E as pessoas que têm condições estão pagando R$100 para uma empresa particular dedetizar o quintal. Eu acho que tinha que a prefeitura tomar providência, porque não vai picar uma pessoa lá e o problema vai ser maior. Outra coisa também, que uma senhora me falou esses dias, que foram o pessoal na casa dela para ver se tinha dengue no quintal. E ao lado da casa dela tem um terreno super sujo, e que está lotado de garrafa. Ela falou assim, eu só permito que os senhores entrem aqui para ver se o meu quintal tem alguma garrafa, algum pneu, se primeiro vocês limparem o terreno do lado e catar todas essas garrafas que estão soltas por aí. Porque é fácil ir nas casas que estão limpinhas, nos terrenos baldios ninguém vai notificar nada. Então acho que tem que mudar um pouco esse sistema, porque está muita sujeira em diversos lugares. Muita larva de mosquito também. Então, pernilongo e outras coisas mais. Falando também em asfalto, que fala-se da Marechal Rondon, que a gente já até cansou de falar sobre isso, porque o governo só promete e não cumpre. Porque a nossa região aqui é esquecida de vez por ele. E falando de outras ruas que estão aí, a rodovia Nivaldo Lopes também, que é a estrada do Porto, também tem vários lugares que estão com grandes buracos lá. E as pessoas que moram naquela região, que utilizam dessa via, pedem providências para ter uma manutenção. Porque não adianta fazer, o governo fez aquela estrada, conseguiram verbas para aquilo e não manter a estrada. Tem que ter manutenção. Porque daqui uns dias está intransitável também com o Marechal Rondon e nada se faz. Então é melhor tapar um pequeno buraco do que depois ter que gastar para as grandes crateras que existem por aí. Então a rodovia Nivaldo Lopes necessita também de reparos, manutenção, para que, se o porto vier a funcionar como a gente espera, a estrada esteja transitável. Senão vai ser mais um problema para que o porto não funcione. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, a vereadora doutora Adriana. O vereador José Delbem diz que na vida nunca a gente tem 100% em alguma coisa. E eu tenho que, mais uma vez, discordar, porque há um momento em que entendo que a gente acaba tendo 100%, que é com aquilo que a gente faz. E tudo que a gente faz, seja para quem for, e aonde for e como for, 100% fica conosco. É nesse momento que eu entendo que cabe o 100%. Mas, como o vereador mesmo, José Delbem, colocou, e os outros, vereador Elias, essa diminuição de cadeiras na Câmara acaba até por nos fazer um tanto saudosistas. E nós começamos a ver colegas aqui que eu já gostava, que eu já aprendi a gostar, mas de outra forma. Como no caso do seu Benedito Merlim, que eu tive a oportunidade de estudar desde a primeira série, aqui em Conchas, com o seu filho mais velho, Rosnei,
tenho uma admiração muito grande pela sua esposa, Dona Zélia, enfim, e aprendi mesmo a gostar. Muito. Então, já é uma tristeza, profunda tristeza, o fato de imaginar, não a Câmara apenas sem o senhor, mas que nem sei se eu mesma poderei retornar aqui. Mas, com certeza, esses 4 anos realmente vão funcionar como um aprendizado, estão funcionando como um aprendizado de vida muito grande. E o senhor tem uma grande parcela nisso com relação à minha pessoa. O vereador José Oscar Pavan também. Como disse o vereador Sidney, quando, na sessão solene de entrega do título de cidadania para o senhor, eu repito suas palavras, vereador, nem eu sabia que você não era consciência. Casado com uma prima do meu pai, ali meu vizinho. Aliás, o que você tem de mal é fazer umas tortas uns pães de coco muito bons que acabam por engordar a gente. Sem contar as balas, que é marca registrada. Em cada dia de sessão, o vereador Zelão entrou nesta casa e, sem olhar a quem, trouxe uma bala para cada um de nós. Isso são coisas, são detalhes que realmente marcam, né? E que acabam por trazer à tona a sua qualidade, vereador, de solidariedade de companheiro, que eu aprendi a realmente admirar. E o vereador José Delbem, que embora seja meu tio, irmão do meu pai, e, mesmo assim, muitas vezes discordamos em tantos pontos de vistas, né, contrários em vários pontos de vista, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo de outra forma, não apenas da forma que o tinha como tio pelo parentesco, mas como companheiro de Câmara, e que, sem dúvida, da sua forma perspicaz, com a sua inteligência, que é marca registrada, sem dúvida, os 40 anos aqui não aconteceram por acaso. Isso é fato, porque, na verdade, acabaram por consolidar a sua postura sempre de honestidade. Isso ninguém discute, a sua honestidade. E, com certeza, não só o senhor, mas os demais a quem me referi, farão muita falta nesta casa. E quero ressaltar o senhor, em razão do tempo de casa legislativa, o tempo de vereança pelos 40 anos aqui, que a futura Câmara, independente de quem aqui estará, realmente já iniciará perdendo pela ausência de vocês 3 colegas e do senhor pelo conhecimento e pela experiência que o senhor tem, vereador José Delbem. Era isso. Ah, não terminei, não. Agora quero falar sobre a minha pessoa. Eu quero, na verdade, não é bem falar sobre a minha pessoa, mas é agradecer ao jornalista, ao diretor do jornal A Comarca, ao senhor Zenir Monteiro de Campos, pelas palavras honrosas que me teceu na sua primeira página do jornal, né? Embora equivocadamente tenha dito lá que eu seria candidata a um cargo do Executivo, o que me impossibilita de exercer a advocacia, então isso não seria possível, mas fica aqui o meu agradecimento pelos elogios à minha pessoa pública e que, na verdade, foram excessivos, entendo. Não seria tanto, mas eu não poderia deixar de agradecer. Era isso. Com a palavra e explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço minhas palavras da minha colega, doutora Adriana, com relação ao vereador José Delbem, ao vereador Benedito Merlim e ao vereador José Pavan. Realmente são figuras que estão deixando sua marca aqui na nossa Câmara, fizeram muitas obras aqui nos seus trabalhos, obras intelectuais, obras materiais, através dos seus projetos. Então,
pouco eu tenho a acrescentar, mas eu deixarei para falar mais deles quando a gente estiver se aproximando do final da nossa legislatura. Eu só queria lembrar que hoje nós estamos na última sessão ordinária, nós vamos entrar em recesso, e a partir da semana que vem, a campanha política ganhará as ruas de nossa cidade. Nós teremos 5 candidatos a prefeito e aproximadamente 100 candidatos a vereadores, ao cargo de vereadores, disputando 9 vagas aqui nessa Câmara. Então, o que a gente espera? A gente espera que essa campanha se desenvolva sem muitos incidentes, aliás, sem nenhum incidente, se for possível, com bastante moderação na atitude dos candidatos, com bastante ética na política, com bastante dignidade no trabalho, na conquista do seu voto, que todos esses candidatos são dignos, né, de disputarem, de pleitearem, mas que eles também se valorizem essa disputa, fazendo com que essa campanha seja realmente uma campanha de alto nível, uma campanha que mostre a evolução da política no nosso município, né, que realmente hoje nós estamos aqui no nosso último ano nesta casa, e nós podemos falar, eu já sou vereador há 3 legislaturas, e a gente tem acompanhado o quanto melhorou, o quanto evoluiu o trabalho dos vereadores, o trabalho legislativo. Então a gente espera que isso continue, que seja num crescente, e que esses candidatos que disputam a vaga, que amanhã possam vir ocupar também um cargo, se façam dignos desse cargo, já agora, a partir da campanha, fazendo uma campanha limpa, uma campanha digna, uma campanha com bastante ética, que a gente tem certeza que isso vai ocorrer, porque são candidatos de alto quilate, de bastante honradez. É isso, senhor presidente. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Newton Carlos Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores. Bom, eu vou fazer umas cobranças de estrada aqui, porque vamos entrar em recesso, e esses tempos bons para arrumar a estrada está seco. Estrada São Roque, em agosto vai ter festa. Precisa dar um reparo. Do São João até o Assir, que ele está com problema de saúde e a estrada lá está muito ruim. Uns caminhões de pedregulho. Tem feito umas limpezas nas Coab, nas vilas, mas ainda está precisando mais. A estrada Conde-Porangaba está começando a ter buraco. Então, vamos arrumar quanto antes. E a estrada também, que dá acesso ao Tomazella, aos Valdão da Açougue, a Rosa Maciel, que está ruim. E também falando das candidaturas a prefeito e vice que tem aqui na Câmara, eu espero que seja uma campanha limpa, sem agressões uns aos outros, que somos todos filhos de Deus. E o slogan do Zelão: eu que bebo um golão, não vou deixar buraco na cidade. Esse Zelão. Espero, Zelão, porque senão vão cobrar de você, Zelão, que você está forte e vai ser o prefeito de Concha. Obrigado. Eu passo a palavra em explicação pessoal ao vereador Zizinho. Bom, tantos elogios merecidos aos nobres vereadores, mas eu acho que ainda não é oportuno, que nós temos mais 5 meses ainda, né, pela frente, então tá aí. Mas eu não queria citar, acho que eu vou ter que falar, mas como a nobre vereadora cobrou de mim que eu como secretário não asfaltei o morro do Capeta, subida ou descida, sei lá, do Capeta, o que seria? Mas então eu só tinha para dizer isso aqui. Bom, primeiramente eu queria saber, até agora se alguém sabe, desse asfalto que foi prometido, que logo terminando o de Criatiba, já iria terminar o do Santana, que vai para São João, que ficou aqueles pedaços, e até agora parece que está tudo... né? Também de Santos Cristal, então foi prometido, e até agora nada, está parado, está do mesmo jeito. Terminou de Criatiba e ali nada de começar. E mais umas coisas, nobre vereadora,
eu não queria citar, mas aqui quando eu tive aí com o secretário, o senhor Paulo Nunes, nós realizamos muitas coisas. Dentre elas, o esgoto da Coab 2, que era por bombeamento, e nós fizemos por gravidade, com isso vindo a beneficiar a Vila Seminário, que não corre mais esgoto a céu aberto, a Coab 3, aí o loteamento aí das Oliveiras que vai ser, certo? Então, com isso veio a beneficiar tudo isso. Asfalto na Vila Zanin, principalmente na rua do Carlito Alfredo, que até hoje pode ver, o asfalto foi feito, bem feito, e está lá, não caiu. Praça do São João, que nós realizamos, aí com Paulo Nunes. Também uma adutora agora feita há pouco tempo lá do Top Frango, que eles forneceram até o material, os canos nós fizemos para realizar para o Top Frango funcionar, senão não ia funcionar. Abertura do loteamento Santo Antônio, lá em cima, colocamos as máquinas, abriu, senão estava parado. Rebaixamento do Morrão de Guiratiba. Abertura da estrada que liga a estrada do Porto, que está aí o vereador Zé Delbem pode dizer, que já iniciamos ali do Porto até a Cerâmica, até o Top Frango, essa daí. E recolhimento do lixo que nós colocamos à noite, que tentaram mudar, fazer tudo, e hoje está um verdadeiro lixo, esse recolhimento de lixo. Ele põe à noite pela cidade, aí no centro da cidade, e hoje, lá na vila, às vezes passava 2 vezes por semana, hoje passa uma, e olha lá quando passa. Então, nova vereadora, mais não dava para a gente conseguir fazer, e aqui nós conseguimos enumerar algumas coisas só que foram realizadas. Agora, se fosse para asfaltar também o morro aí da Coab, descida Coab 1 para Coab 3, então teria feito tudo. Não deixaria nada para esse prefeito fazer, que só deixaria as guias para ele pintar, como nós dissemos. Então, está aí, só para lembrar, não queria nem citar, mas então foi feito tantas coisas, eu acho, que a gente não poderia, tinha que deixar alguma coisa para outro prefeito. Tomara que só que ele faça esse asfalto de qualidade e não como esse asfalto, como está fazendo ali na Avenida Ipanema, o asfalto como o governo dele. Então o asfalto é transparente, como ele fala. Então é verdadeira emulsão transparente, que não acaba de fazer, já está tudo esburacada as ruas, tá certo? Então, isso que eu tinha a dizer. Só para completar aí o que uma vereadora achou que eu não tinha deixado de fazer esse asfalto para ele, senão não teria nada para fazer. Então são 2 obras, pintar as guias, os postes, e aí tomara que faça, antes de terminar a campanha, que faça isso aí, tá bom? E também quanto aos loteamentos, as casas, deixa bem claro que tomara que ele entregue os lotes, não só faça sorteio, como muitas vezes acontece, fazer o sorteio, prometer, e depois da eleição, se eu ganhar, eu vou entregar. Que não seja assim. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Uma palavra em explicação pessoal, vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de usar a explicação pessoal aqui também, para algumas considerações, dizendo que realmente aqui nessa Casa de Leis, eu aprendi bastante aí, né? O vereador Zé Delbem, já no início da legislatura aqui, na época que eu estava fazendo algumas reivindicações e até no sentido assim, o senhor prefeito não atende o pedido da gente e ele veio com a palavra e falou: vereador, não desanime, né? Que faça o seu trabalho. Então aqui com certeza a gente tem a aprender. O vereador Benedito Merlim também, que por opção própria, não agora em véspera de eleição, não, que o vereador Benedito já vem falando há 2 anos aqui que ele não era candidato a vereador. E muita gente fala assim, agora ficou difícil porque é 9, o vereador não vai ser candidato. Mas não, nem se cogitava esse projeto de 9 vereadores, o vereador Benedito Merlim falava que não era candidato. Então, é personalidade própria, que ele acha que ele já contribuiu e agora ele vai descansar um pouco também, né? E com certeza é justo isso, com a sua esposa Zélia. Então, é justo que se faça isso, se ele pode fazer isso, se ele acha por bem fazer isso. Tem os filhos, são novos, aí o Robson está se ingressando também, né? Presidente do partido do PL. Então, isso é herança política que tem que ser passado mesmo para a família, e que realmente isso acontece mesmo nas famílias dos políticos.
falando de todos nós, não poderia deixar de falar do Zalão Pavan, que em seu jeitão de fazer a política, simples, de pessoa simples, não tem formação nenhuma, não tem um diploma de nível universitário, nada, mas o Zelão, no seu jeitão de fazer a política, ele articulou com a sua chapa do PFL, e é o único partido que vai sair, provavelmente que saia com todas as chapas para vereadores completas, todas as vagas para vereadores completas, 5 mulheres e 9 homens. E que com certeza é um trabalho que ele fez um pronunciamento na convenção do partido, da Frente Liberal, que emocionou bastante gente, falando do grupo, dos candidatos e dos companheiros que vão aderir à sua campanha. E dizendo que o objetivo dele é dar sustentação política para essas pessoas que estão ingressando agora na política, que são os candidatos a vereadores que estão aí do nosso lado. Então, Zalão Pavan não só tem uma passagem, uma história política em nossa cidade como vereador, como de formador de grupo político em prol da comunidade para conseguir coisas para a nossa cidade. Então, Zalão Pavan tem uma história muito grande e não é à toa que hoje ele decidiu ser o candidato mesmo a prefeito e deu a honra aí para a nossa família de chamar o César, meu irmão, de ser o vice dele na chapa. Então, com certeza nós iremos trabalhar, todo o grupo, temos os nossos filiados aí que estão aderindo à campanha, Maurício Arruda, dentre outros, Eduardo Pavan. Então nós temos um grupo que vamos participar dessa campanha e vamos lutar para renovar com o Zalão Pavan na prefeitura e o César de vice. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Só lembrando que a propaganda política está proibida ainda por lei. Por favor, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Zalão Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer às pessoas que já falaram sobre a minha pessoa como vereador, um homem público, há 16 anos nesta casa, senhor presidente, sempre apoiando o interesse dos projetos do município. Agradeço também meus colegas vereadores, há pouco tempo atrás, o título de cidadão consciência, que foi me agraciado por vocês. Eu acho que isso aí é uma história que vai marcar para mim pelo resto da minha vida. Aquela placa do título, com mais 4 que eu já tenho como vereador. Então são 5 títulos, que isso aí para minha família, eu tenho certeza, senhor presidente, é uma questão de orgulho. E também, como candidato a prefeito nessa próxima eleição, eu, no partido PFL, eu tenho certeza que vamos fazer ser eleito for uma administração com transparência. Gostaria também de agradecer aos meus colegas candidatos a vereador do PFL e também de outros partidos, que nessa campanha vamos trabalhar junto, unido, um respeitando a outros. Gostaria, senhor presidente, como foi citado na gestão passada pelo vereador Elias Valdrigue, que o senhor, como presidente, agendasse uma reunião sobre os 5 candidatos a prefeito para o próximo mandato e pedindo sobre a financeira da prefeitura e passasse aos candidatos a prefeito, senhor presidente. É só isso, presidente. Com a palavra, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, a TV tem, afiliada à Rede Globo em Bauru, nos programas jornalísticos das 10 para 7 da noite, uma parte lá que fala sobre o tempo, né, meteorologia. Todos os dias ela publica o mapa do estado de São Paulo e junto 3 ou 4 cidades. E nos últimos dias a gente tem visto com sequência, né, o nome da cidade de Conchas. Então a gente fica orgulhoso, a gente como consciência, gostando da cidade de Conchas como gosta, né, e vendo como notícia boa, né, na televisão,
o nome de Conchas. Então, como eu falei, consciência como a gente é, gostando da cidade, a gente fica orgulhoso disso. Eu também gostaria de falar a respeito do recesso. Está aparecendo aí, né? Mês de julho. E eu vou continuar dando os plantões aqui na Câmara, nas quartas-feiras. Então, as pessoas que precisarem dos trabalhos da gente, podem continuar vindo aqui. Todas as quartas-feiras a gente vai estar aqui. Qual horário, vereador? Vamos esclarecer já. Das 2 horas da tarde, é importante. Das 2 horas da tarde, como sempre faço, das 2 às 5 da tarde. A gente sabe de pessoas aqui em Concha que ainda estão com problema de catarata. E essas pessoas também que quiserem procurar a gente aqui para a gente orientar como fazer, né, para ir para frente, podem nos procurar. E eu também gostaria de dar um conselho para as mulheres que procurem os postos de saúde, mulheres com mais de 30 anos, até de preferência de 40 anos para cima, para fazer o exame de mama. A gente sabe, até fica triste, hoje fiquei triste sabendo de uma pessoa aqui muito importante da cidade, que está com problema sério nos seios, pessoa bastante conhecida. E então a gente orienta da seguinte maneira, que as mulheres procurem os postos, que venha, procure o médico, fale que precisa fazer um autoexame lá, o médico vai examiná-la, né? As mulheres com mais de 40 anos, porque os casos de mama estão aparecendo, está tendo, elas não estão, acho que, tendo oportunidade, ou não estão sendo aconselhadas, ou não têm um apoio, um empurrão, né, para procurar os médicos. Então eu gostaria que essas mulheres com mais de 40 anos, né, que geralmente aparecem nas mulheres com mais de 40 anos, problema de nódulos no seio ou alguma outra coisa, né, que procurem os postos de saúde para um tratamento. Era isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Benedito Merlin. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço as palavras do José do Bem, do vereador Dr. Anselmo, vereador Adriana, e dizer também que eu estou saindo no final do ano, não é agora, mas também aprendi muito. Eu acredito que eu amadureci bastante nesta casa nos 12 anos que eu fiquei aqui. Eu, como o Sidney comentou a respeito que eu não estou saindo aqui porque as vagas... Não. Eu já tomei essa iniciativa, essa decisão comigo mesmo. Isso foi no ano 2000, quando fiz minha campanha. Dizer por quê? Porque eu me sentia assim, que existia alguém da minha família que às vezes não falaria que seria candidato a meu respeito. Então, dessa forma, eu estou deixando essa casa no final do ano para que abra espaço para alguém que não seria candidato por respeito à minha pessoa. E com certeza, você pode ter certeza disso, que eu fiz o certo. Eu fiz o certo porque eu tenho certeza que o meu cunhado não manifestava a vontade de ser candidato a vereador, caso eu continuasse a ser candidato a vereador. Então, é dessa forma que eu deixo essa casa. Me sinto assim uma pessoa que fez de tudo. Tentei me corresponder com todos aqueles votos que me deram. E assim agradeço a eles por terem confiado de deixar a casa 12 anos. Então, isso não quer dizer que eu estou deixando a vida pública, que estou deixando de ser um cara político. Eu continuo na política e continuo trabalhando pelo bem de Conchas, pelo bem do povo nosso. E pode ter certeza que todos que tiveram meu alcance, aqueles problemas que eu socorria, doentes, continuo fazendo da mesma forma, que isso é do meu feitio. Eu não fazia isso por política e quero ter o prazer de continuar fazendo. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais nenhum orador inscrito, em explicação pessoal, eu mais uma vez reitero essa questão aí, tendo em vista a manifestação do vereador Wilson, de que estará de plantão aqui às quartas-feiras, que a Câmara não fecha, a Câmara continua nas atividades. Eu, pessoalmente, estarei aqui diariamente para também cuidar dos problemas administrativos e nos problemas que a gente tem acesso. E nada mais havendo, eu declaro a Câmara Municipal de Conchas em recesso no mês de julho, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 4 de agosto, no horário regimental.